Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 6 de junho e eu gostaria de meditar com vocês em Lucas capítulo 14, versos 25, 26 e 27. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Duas vezes, não pode ser meu discípulo. Na passagem anterior, Jesus está conversando com alguns religiosos, ele vai contar as duas parábolas que ele conta ali, e tudo em relação ao fato de querermos seguir ao Senhor, darmos a Ele o melhor da nossa vida, o nosso tempo, tudo que somos, tudo que temos. Tudo pertence a Ele de qualquer forma. Nesse texto, a gente vê Jesus em movimento de novo. Jesus estava sempre em movimento. Possivelmente ele continua indo em direção a Jerusalém e ele deixa aquele grupo com que ele estava. Alguns vão segui-lo, eles vão seguir a Cristo. Jesus tem os seus discípulos com ele, os jovens, né, estavam sendo preparados por ele, as mulheres que seguiam a Cristo. Ele está caminhando e as pessoas possivelmente ouviram falar dele, né, o que a gente chama aqui na França de telefone árabe, ou seja, eles ouviram falar dos milagres e tudo mais e estão seguindo, estão indo atrás dele, né? Então Jesus vai se voltar para eles e vai dizer: se alguém que me segue não amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãos, até mesmo a sua vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em uma certa versão em francês, eu creio que em português também, eles colocaram o verbo odiar, odiar pai e mãe. Odiar pai e mãe aqui é amar menos do que a Cristo. Ou seja, Cristo tem o primeiro lugar na sua vida. E quando Cristo tem o primeiro lugar na sua vida, você vai amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos ou seu esposo, vai amar seus irmãos, suas irmãs, seus primos, seus amigos da melhor forma possível. Porque é interessante que ele começa com pai e mãe e termina consigo mesmo. Ou seja, se você não amar a Deus mais do que você ama a si mesmo, há um problema sério. Como Jesus vai explicar isso? Ele vai explicar isso falando sobre a cruz, no verso 27. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Agora a gente tem que se colocar, você tem que se colocar no contexto da época. Hoje em dia, se você falar de pegar a cruz, ninguém. Ou você vai dizer: tem muita gente no Brasil que diz: a minha cruz é a minha sogra, não, a sua cruz é você mesmo, meu irmão. Olha que interessante que quando você é ouvinte de Jesus há 2.000 anos atrás, na Palestina, uma região dominada pelo Império Romano, você entende muito bem o que é tomar a sua cruz. Tomar a cruz na época de Jesus era dizer adeus à vida, dizer adeus à família, dizer adeus a tudo. Porque uma vez que colocaram uma barra transversal, aquela barra horizontal nas costas de alguém, aquela pessoa estava condenada. Ou seja, não havia retorno. Ela ia ser crucificada, ela iria morrer. Então, para você ser discípulo de Jesus, você tem que morrer. O seu eu tem que morrer. Não há lugar para a sua carne, seu eu, e Jesus na nossa vida. Por isso que você tem que tomar a sua cruz. Uma vez que você toma a sua cruz, que você toma a decisão de seguir a Cristo e de obedecê-lo em tudo que ele te pedir, em tudo que ele te ordenar, aí você pode ser um verdadeiro discípulo. Então, as relações que você tem vão ocupar o lugar correto na sua vida e Deus vai ser o centro da sua vida. Não existe uma outra forma. Paulo, nos explicando em Romanos, diz que nós fomos crucificados com Cristo. Em Gálatas, ele diz isso em Gálatas 2, verso 20, eu estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O discípulo é aquele no qual Cristo vive e ele não vive mais. Ou seja, tudo que é ruim foi crucificado. Não é a sua vontade que conta, é a vontade de Deus. Eu sei que parece difícil. Na verdade, é impossível sem Cristo. É por isso que ele diz em João capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus você não pode ser discípulo de Jesus. Jesus te estende a mão hoje. Aceite, receba esta oferta do Cristo, esse presente do Cristo. E se você já está em Cristo, você é cristão, viva como discípulo de Deus. E deixe o seu eu na cruz. Que Deus te abençoe.